É isso aí, muito boa noite, fiéis. Sejam bem-vindos a uma live surpresa. Surpresa porque eu não tinha certeza se minha participante da live de hoje ia conseguir realmente, mas vai ficar gravado, vai ficar aí para vocês acompanharem esse assunto importantíssimo, muito importante. Conseguir encontrar uma mulher que tem coragem de admitir que já traiu. Eu quero desenrolar essa história dela com vocês, porque eu tenho muita mulher que me segue. Eu tenho muita mulher que segue e já traiu ou está traindo e precisa aprender a sair dessa. Precisa ligar os pontos, mudar a mentalidade a ponto de conseguir sair dessa. Ou que precisa se perdoar, se entender por que fez essa furada, se perdoar para seguir com a vida em frente de forma mais leve, de forma mais agradável, mais harmoniosa. E é muito legal falar com uma mulher que tem coragem de admitir isso, apesar da nossa sociedade. É assim, eu não gosto muito de falar de machismo, feminismo e tá, mas querendo ou não, somos muito machistas ainda no que diz respeito à infidelidade feminina, principalmente, porque eu já ouvi relatos de mulheres que falam que em determinados estados do Brasil é sumário, acabou. A mulher traiu, não presta mais, ela vai ser largada pelo marido. Independente se ele já traiu ou não também, nessas culturas, é a mulher que já traiu, já era. E não é assim, sabe, gente? Não dá realmente pra gente acreditar nisso. Não dá mesmo pra gente ir por esse caminho aí. Beleza? Então, essa convidada tá de parabéns. Ela já tá online, vou chamá-la já já. Se você é mulher e já traiu ou tem dúvidas com relação a isso, ou tá ali na linha limite de cometer esse erro também, pode fazer perguntas para ela. A live, os comentários aí estarão abertos para quem quiser perguntar, beleza? Então, vamos lá, vamos conversar com essa corajosa, essa mulher de verdade, que tem coragem de admitir que já caiu nesse erro e que vai ajudar muita mulher a se libertar disso, ou se libertar do peso, ou entender mais os porquês dessa situação, beleza? Vamos ver se já está aqui. Já me chamou para participar da live. Meu áudio tá bom, pessoal? Comenta aí, por favor. Se o áudio meu tá bom? Tá chegando legal o som para vocês? E aí, amiga? Corajosa, gostei. É corajosa, muito bom. Olá, boa noite, tudo bem? Bom, a Mary falou que o nosso áudio tá bom. Tá bom também o áudio aí da... Tá ok, Thiago? Da Bianca também tá ok? Escuto Ah, show. bem, beleza. Isso. Então o tema da live de hoje é Sou mulher e traí. Olha só que tema forte. É realmente para chamar a atenção das mulheres que já traíram, que vivem com essa amargura e que vivem com essa luta interna. Né? Você melhor do que ninguém, né, Bianca, para falar sobre essa guerra interna das pessoas. Uhum. Para quem não sabe, Bianca é psicóloga, trata das pessoas, entende os processos mentais aí. E assim, vai falar para a gente vai conversar com maestria sobre o tema, porque tem tempo que eu quero conversar com uma mulher corajosa, uma mulher que admite que fez isso e que agora entende mais os porquês, que agora tem maior consciência disso tudo, principalmente, principalmente, para evitar que mais mulheres caiam nisso, para evitar que mulheres entrem numa depressão profunda por um ato que muitas vezes não gostaria de ter tomado e acabou tomando por conta de N loucuras da cabeça, né, Bianca? Eu acredito que é por aí. E a Bianca também é youtuber, né? Ela tem um canal no YouTube, tá fazendo uma série maravilhosa sobre traumas de abuso sexual. É isso mesmo, Bianca? Uhum. Sim, sim, canal Mulher Futura. Canal Mulher Futura. Já concito vocês a seguirem a Bianca para ir lá no canal, porque tem relação aos temas. Sabe? Tem gente que acaba caindo na besteira do adultério, porque lá no psique, lá no subconsciente houve um abuso. Esse abuso gera nessa pessoa insegurança, gera traumas, gera carências e que no futuro ela quer curar essa carência no braço de outros homens. No futuro ela quer curar essa carência Uhum. tendo a atenção de quem não vai dar valor. Então, tem a ver os temas e a Bianca faz isso muito bem. Concito vocês, encorajo vocês a seguirem também o canal da Bianca, beleza? Então, canal Mulher do Futuro? Isso, Mulher Futura. Mulher Futura. Massa demais. Isso. Muito bom. Uhum. Então vamos lá, né, Bianca? Vamos tocar nessa ferida, né? Vamos conversar a respeito. Que a gente não vai conversar aqui, não é à toa. Vamos. Não é para ganhar like, não é para ganhar seguidores.
É realmente no intuito de ajudar pessoas, é realmente no intuito de, de abrir a consciência, abrir a mente das pessoas para tudo isso, para todo esse universo que é a nossa mente, que é essa loucura muitas vezes, né? Estou lendo um livro bacana, de Augusto Cury, Caiu na Minha Mão na Hora Certa, esse aqui. Fala Uhum. muito sobre isso, né? Fala muito sobre os processos mentais, o porquê que a gente faz o que faz, o quanto a gente realmente está alerta ou não para nossas atitudes, que a gente julga que está no controle de tudo, e não estamos tão no controle assim, enquanto não estamos alertas. Então é bem bacana. Vou começar com uma pergunta logo pesada, tá? Posso começar assim? Bora. Pode, Então vamos vai. lá. Quando você fez o que fez, quando você errou no passado, você foi descoberto ou você confessou? Fui descoberta. Foi descoberto. Fui descoberta. Sim. E você acha que o fato de ter Porque, sido porque eu. descoberto... Ah, diga. Pode falar, vai ficar à vontade agora. Porque era algo tão recente e eu era tão inexperiente na situação, inexperiente no sentido de ser, de não ter assim aquela, não ter planejado, não ter durado muito tempo, foi uma coisa assim que eu mesma acabei deixando transparecer. Certo. Aí eu pego um ponto importante. Eu considero muito que a gente não consegue mentir para todo mundo o tempo todo. Tem aquele ditado que fala, né? A gente consegue mentir para pouca gente Não, muito tempo, ou para muita gente pouco tempo, mas nunca todo mundo o tempo todo, né? é, E é, tem até estudos que falam sobre isso. Nós, seres humanos, nós somos máquinas de reconhecer mentiras e verdades. Por mais que a gente não queira, uhum, nosso cérebro está o tempo todo calculando. Está falando a verdade? Está mentindo? É sim, verdade? sim. Né? Está entrando em contradição? E, Mas e, não é isso. e Isso não é consciente. pelo fato da consciência pesar muito, né? E como você falou anteriormente, essa questão para as mulheres, ela é um tabu maior mesmo, né? Assim, a consciência pesa muito, então você acaba dando sinais no seu comportamento de que tem alguma coisa esquisita aí acontecendo. E tem uma música recente que até acho que você fez um vídeo sobre isso no seu canal. Até quero falar que eu admiro muito o seu canal, que ajuda as pessoas, né, a entenderem as vantagens da fidelidade, que é uma coisa maravilhosa. Que fala assim, se quer trair, pelo menos termina antes, né? Esse é um dos pensamentos mais simplórios que existem e a gente vê o quanto que as pessoas ainda tratam o tema com essa profundidade, sem profundidade, aliás, fica só na superfície mesmo, fica no raso, né? E aí, nessa superfície, é muito fácil apontar o dedo uns para os outros, né? E dizer isso é errado, isso é coisa de gente mau caráter, se você faz é porque você não ama, é porque você não vale nada, você poderia ter me contado antes, né? Mas na hora que a coisa acontece, né, e você vai entender o porquê que isso acontece muito tempo depois, eu fui elaborar o que aconteceu muito tempo depois, do que nos levou, né, a tal comportamento, assim, aonde foi a brecha? Eu aprendi a pensar assim, né? E entendi que não existe um culpado e uma vítima, né? Se existiu algo assim que feriu a confiança de uma pessoa, é Renata, o porque seu áudio não alguma está mais. coisa já existia. Esse é o seu áudio. Oi? Voltar a olhar meu Wi-Fi tá Oi, travou? Eu tô aqui, tô escutando. Até onde você escutou? até o culpado, até onde é brecha. Não existe culpado. Sim, não existe culpado. É importante olhar para aquela relação como um todo e onde que foi a responsabilidade de cada um. E Não não existe foi culpado. fácil chegar nessa conclusão, porque a princípio, por esse peso que você citou, o peso que as mulheres carregam, né? A culpa é muito grande, assim, a culpa, e principalmente, acho que eu já vou me adiantar, acho que você vai me perguntar isso, quando não há perdão, quando não há reconciliação. A culpa de, naquele momento, parecer que você foi a pessoa que, com as suas próprias mãos, destruiu tudo, assim, o peso disso é insuportável, assim,
É naquele momento que você precisa ter uma rede de apoio muito boa, uma saúde mental trabalhada, terapia é fundamental, e olha que eu sou psicóloga, né? Vivi isso como pessoa, como mulher. A culpa é muito grande. Então, não é um sofrimento só para quem recebeu, né? Para quem foi traído, mas aquele que cometeu a traição também carrega uma dor imensa. É, eu acho que dificilmente qualquer pessoa vai achar um vídeo na internet com uma mulher falando que quem traiu também carrega culpa, quem traiu também carrega peso, carrega uma tristeza profunda por ter feito isso, né? Porque as pessoas normalmente Uhum. só acusam o traidor, e o traidor é o demônio na terra, certo? Que decidiu O mau escolher caráter, naturalmente um mau caráter, que escolheu fazer isso muito prontamente. Não é assim sim, os e funcionamentos dos mecanismos maquinou e mentais. manipulou tudo e, sabe, por maldade, para alfinetar o outro mesmo, para botar chifre. É esse discurso que fica no imaginário, né? E Das não é pessoas, né? assim. Até Comigo porque não as foi músicas assim. representam muito. É, até porque as músicas representam muito isso. A cultura brasileira representa muito a Uhum, superficialidade. E tratar de um uhum, tema tão complexo de forma superficial, só vai sair ideia besta, só vai sair sim. senso comum tolo, não vai sair nada que presta. Então, E não continuando, ajuda ninguém, né? ninguém. De algo que Só acontece tanto. atrapalha. Não ajuda ninguém de algo que acontece tanto no Brasil. Por que a gente tem Sim, uma muito, cultura é muito comum. tão é muito comum, é errado, claro, Muito comum. não é normal, é comum, que é diferente, mas e por que a gente tem tanto conteúdo por aí que só empurra mais pro abismo, só atrapalha ainda mais? Esses dias um cara comentou num vídeo no YouTube, falou: Flávio, é tão raro achar conteúdo igual o seu na internet, tão difícil achar alguém que fala. Mas não era para ser difícil, né? Eu acho que não era para ser assim tão É, raro, tão difícil, pois é, porque, pois é. né, assim, já que o adultério é um tema, desde que existe o mundo praticamente, existe isso, né? Era para ter um Uhum. aprofundamento maior, né? Bianca, então, segunda pergunta, você já deu uma pequena spoiler da resposta dessa segunda pergunta. Na época que você foi descoberto, houve tentativa de superar isso, de perdoar e passar por cima e tentar continuar vendo junto? Ou você foi condenada sumariamente? Eu não sei, eu acho que é uma boa, é uma boa expressão, condenada sumariamente, é assim. Porque a gente precisa entender que o outro, por mais que ame, por mais que queira continuar, o outro tem os seus limites, né? Então, você não pode prever, principalmente quando você não conversa sobre esse assunto, né, com a pessoa. Então, era um relacionamento longo, era um casamento, mas nós nunca conversamos sobre o assunto, sabe? Assim, de maneira profunda mesmo. Não era uma questão, não havia. Foi um episódio único, de verdade, e que destruiu tudo, né? E não havia conversa, não havia assim para a gente ter uma noção, né? Ah, tá, se acontecer, qual é a previsão da reação do outro? Não havia isso. Então, uma falta de conexão nesse sentido. Então, no meu caso, como eu percebi que aquilo não era o que eu estava querendo, me senti iludida. Depois posso falar um pouco mais, né, dos motivos que me levaram a isso, que eu entendi tudo, né? Uhum. Mas é... Ai, perdi o que eu estava falando. Peraí, Sobre a deixa eu condenação pensar. sumária, como não havia diálogo, Ah, sim, de não ter o diálogo, então a reação, né? Eu até imaginava, ai, é muito provável que eu tenha uma segunda chance, né? Assim, no momento em que houve a conversa da descoberta e tal. Então, a minha reação inicial foi assim, tá, eu quero uma segunda chance, porque para mim já estava resolvido, tinha sido um episódio único no qual eu vi, não é isso que eu quero, sabe? Eu entendi que foi uma coisa de momento mesmo, então eu estava muito convicta, muito decidida a fazer meu relacionamento continuar dando certo, né? Porque vinha de uma crise também, então teve um fator complicador aí. Mas você espera uma reação, mas você não sabe qual vai ser a reação do outro. Então, eu concluí, depois de muito tempo, e hoje estudando sobre o assunto, eu concluí que o tema da traição
A pessoa que pratica uma traição, ela está no nível infantil do seu amadurecimento amoroso, né? Ela está num nível muito raso, ela ainda é muito imatura, porque é uma pessoa que sente uma falta de algo, mas não banca o adulto que vai lá e conversa com a sua pessoa, né? E dizer, olha, é isso que está me faltando, eu não estou feliz assim, e banca, se for o caso, sair, né? Mas como está num nível muito imaturo, pensa assim, eu não tenho isso aqui na minha relação, né? Minha relação está em crise, eu estou me sentindo mal, e com essa situação que me surgiu, que me apareceu, isso me faz sentir determinada coisa interessante que fazia muito tempo que eu não sentia, né? Então avivou em mim uma coisa de uma vontade de viver diferente, né? O que a pessoa, o que a situação naquele momento estava representando. E aí eu não tive como, né? Dizer assim, ó, igual a música fala, né? Ó, termina antes e depois eu não sei ainda o que eu tô sentindo. É uma coisa tão esquisita, tão diferente. Eu preciso ver o que é isso primeiro para depois entender, né? Quando não tenha esse espaço de diálogo sobre o tema no relacionamento antes de acontecer, né? Aliás, quando tem o espaço do diálogo, é muito provável que não aconteça, né? Sim. Que é o que eu vivo hoje no meu segundo relacionamento, então, meu segundo casamento. Então, porque existe essa conversa, existe essa franqueza, né? Sim. Da sua fala, eu tiro duas coisas importantes. Primeira coisa, gravem isso, eu tenho visto muito isso, inclusive, em outras pessoas falando. O óbvio precisa ser falado. O óbvio É, que se você me trair, eu vou te largar. O óbvio que se você estiver passando por alguma coisa, me fala, vamos conversar. Se eu estiver te uhum, ferindo, agindo errado, por favor, me fale, vamos conversar, né? Então, o óbvio precisa ser dito. É óbvio que ele sabe que eu gosto. Não é óbvio. É óbvio que ela uhum, sabe que eu a amo. Não é óbvio. É óbvio uhum. que depois de 20 anos de relacionamento eu conheço os gostos da minha esposa. Não é óbvio. Não é óbvio. Ela É, tem que me é. falar e eu tenho que falar para ela, porque minha sogra tem um ditado muito interessante sobre isso, ela é nordestina nata, que é ninguém sabe o que mudo quer, né? É um Ninguém ditado que sabe o todo mundo, quê? hoje, o que mudo quer. Quem tá Ah, calado, a gente não sabe o sim. que quer, né? A gente não sabe o que as pessoas querem Fantástico. da Esse gente. eu não conhecia. Adorei. É, Sensacional. ela fala muito isso. Segundo ponto importante é falar e é, tomar cuidado com isso. Expor mesmo sentimentos. Tem que falar. Tem que falar do relacionamento muito, porque. E as coisas mudam, a regra vai mudando. A minha esposa gostava de É, algumas coisas assim quando gosta mais. Ela tinha certas carências que hoje agora são maiores do que há 10 anos atrás. Então, esse uhum. caminho do diálogo é importantíssimo. Importantíssimo. Porque E isso faz sempre a é a relação se falta dele, né? renovar, né? É a falta dele, né? Que acaba quebrando a conexão, abrindo ali espaços Sim, para que venha uma interferência externa exatamente. que zoa a nossa cabeça. Enquanto estamos conscientes, É. igual eu e vocês, hoje em dia eu creio muito, estamos alertas, conscientes disso tudo, você fala, pra cima de mim não. Vai ficar me olhando, vai querer me mole, vai querer me chamar no direct. Pra cima de mim não. A gente tem que estar tão alerta, Exatamente. né? Você fica vacinado, porque é uma coisa que você vê assim, tá, tipo, é como se não vale a pena, E aí? sabe? Não vale Tá a pena. travando. Na Gente, balança. quem tá assistindo, tá travando o meu ou tá travando o da Bianca? Ai, que pena. Tô querendo colocar- Oi, não, eu não tô querendo colocar a tô culpa nela, não. aqui. Tá? É só pra saber se aí eu saio do meu Wi-Fi aqui e fica na rede 4G. Oi, Então, oi, Bianca, oi. voltando ao ponto, você falou que foi julgamento sumário, né? Assim, me traiu, tchau, não quero mais. E o cara pisou. O meu que tá travando, ó. Eu tô falando que é o meu. Deixa eu Oi, reportar aí. sim. Tiago falou, Thiago falou que tá de boas, a Sara falou que é o meu que tá travando. Vou tentar sair do Ah, Wi-Fi. Meu Wi-Fi que tá ruim esses dias. Voltamos, tivemos problemas técnicos. Eu vou tentar convidar de novo a Bianca pra gente continuar a live, que tá muito boa. É isso, estamos falando sobre o tema Sou Mulher e Traí. Temos uma mulher super corajosa, com coragem para botar a cara aqui e falar a respeito.
Ainda problemas na Voltamos. internet. Voltamos para a segunda parte da live. Então é isso. Então, Que na ocasião que você bom. foi descoberta, você até achou que teria ali uma chance de perdão, mas não teve chance de perdão. Falou tchau, não serve mais. Ah, eu não tinha uma ideia de uma vida diferente daquela que eu levava, não. Não estava preparada, sabe, Sim. para tudo que aconteceu, de não ter o perdão, e não só de não ter o perdão, mas também de não me conhecer mais, não saber mais quem era a minha identidade, né? Então, assim, e de não me perdoar, porque naquele momento eu assumi toda a culpa, né? Me achando muito forte, muito capaz, né? Muito grande, assumi a culpa toda, eu não tinha esse entendimento da responsabilidade de cada um, né, no relacionamento. Então, Então, isso é foi um interessante. baque, foi. As pessoas falam muito que quem trai para trocar. Queria trocar o cônjuge pela terceira pessoa. E na Nem ocasião não sempre. passava pela sua cabeça, né? Já que eu Não, fiquei sem meu marido, agora eu quero ficar com esse, que foi a terceira pessoa. Não, não era isso, né? Não queria isso, não, né? com certeza não. E era porque realmente não foi algo assim planejado, foi algo que as pessoas talvez se beneficiem de saber um pouco que existem algumas mulheres que traem não pela raiva, né? Não para colocar um chifre na pessoa por uma intenção com a outra pessoa, mas mais por causa de motivos internos profundos, né? E isso eu descobri na leitura do livro da Esther Perel, que é aquela psicóloga que é especialista em infidelidade, que me abriu muito a cabeça para isso, né? De encontrar quais foram os motivos dentro de mim, porque aparentemente não tinha motivos. Tinha motivo por conta da crise do relacionamento, da falta de conexão e tal, mas esse seria o motivo, então, para quê? Para ter uma separação madura, né? De dizer, não estou feliz aqui, será que a gente pode melhorar juntos, né? Mas não, assim, teve essa ideia de que era algo meu, não era para ferir o outro, era algo que eu estava descobrindo em mim, coisas que de repente eu tinha deixado para trás, né? Como entusiasmo, alegria, vontade de viver, às vezes tem também outros fatores, né? Às vezes vai acontecendo um desgaste no relacionamento, e no meu caso, no caso que eu vivi, também já tinha passado por muitas decepções, não assim de traição, mas de ter vivido muita tristeza, de ter tentado engravidar e não conseguir ter filhos. Então, me sentia muito triste, muito assim, estava quase entrando em depressão, sabe? E aí apareceu uma situação, né, onde houve uma conexão, e houve um interesse por conta de como eu estava me sentindo. Então é isso que eu estava dizendo. Pode beneficiar as pessoas saberem que algumas mulheres vão pela sensação, né, por esse fogo que se aviva dentro delas através de uma situação externa, porque ali no interno não tem algo morno, tem algo morrendo, sabe, aos poucos, na convivência diária, na rotina e no tempo. O que você pensa sobre É. isso? A Esther fala sobre isso com maestria, né? Eu também bebo dessa fonte. A Esther Perel abre nossa mente. Foi ela que foi o primeiro contato que eu falei assim, peraí, não é necessariamente quem trai porque não presta, quem trai porque não tem caráter, quem trai é o demônio. Não. Foi a primeira vez que eu vi pessoas falando coisa contrária disso. Foi um vídeo da Uhum, Esper, que é um TED Talk. Depois fui acompanhar os vídeos delas em inglês. Eu quis aprofundar no que essa mulher falava. Ela fala no livro dela, inclusive, no Casos e Casos, de mulheres muito bem criadas, mães de família, aquela famosa princesinha que daqui a pouco se apaixona pelo jardineiro. No livro, inclusive, ela fala sobre um caso desse, né? A mulher casada com um uhum, milionário que se interessa pelo jardineiro porque foi essa conexão com o jardineiro que reavivou, que trouxe ela uma vontade de viver, que trouxe ela uhum, uma euforia, uma adrenalina que ela já não sentia há anos. Ela vinha de uma uhum. vida morna. É claro que tudo isso que a gente está falando Sim, aqui, gente, não sim, justifica, mas explica e serve de alerta uhum, para vocês. claro.
ficou envolvida e tal, e quando viu, tava fazendo, e cara, essa mulher, será que ela é tão ruim assim? Será que ela é, cara, sempre muito bem criada, mãe de família, tudo certinho? Olhou pro cara, o cara soube chavecar, que é nessa hora que entra, eu Uhum. acho que é a influência do capeta mesmo. Sabe se chavecar, sabe se comportar, passa sem camisa e tal. E aí Aham, nisso ela caiu e aham. depois ela ficou se culpando muito, né? Nisso ela ficou se culpando muito. Então, é Sim. importante essa fala, é importante porque eu estando alerta, peraí, esse sentimento pode me levar a fazer algo errado, eu não vou cair nessa Uhum. não. É, né, assim, é o estado de vacinado, né? Peraí, eu tô olhando, mas não é para estar olhando, não é para eu estar pensando o que eu tô pensando, então você já bloqueia logo, É, né? Já fica isso. logo em estado de alerta, isso é muito importante. Então você já falou também, olhando para trás agora, eu também, e é engraçado, a gente vai divergir nisso. Divergir não, nós vamos ter experiências diferentes nisso. Quando você olha para trás, então você entende os motivos. Total, Eu total. não entendo os meus. Eu não entendo os meus. E é Ah, legal falar não? sobre. Não, é legal a gente falar sobre isso, porque tem gente que vai olhar para trás e vai entender, vai fazer um novo caminho daqui para frente, entendendo os motivos do Uhum. passado, e tem outros que vão se procurar e falar, cara, eu não sei por que que eu fiz essa besteira. Igual eu, Sim. entendeu? É sério, meu casamento estava desconectado, eu tinha várias crises no casamento, tudo bem. Mas não era por isso, sabe? Não era isso que me Uhum. fazia errar. E eu errei muito mais que você. Eu fui anos fazendo besteira, né? Uhum. Então, mas eu não entendo a fundo. Mas o que eu quero dizer com isso? Você entendendo a fundo ou não quais os seus motivos, quem está vendo a gente no caso, tem solução. Uns vão encontrar os motivos e falar Sim. assim, ah, meu problema estava aqui, então eu vou parar. Outros vão falar assim, não, não sei. Cara, eu recebo mensagens diariamente de pessoas que falam, cara, como é que eu fiz essa loucura? E vai entender qual foi a brecha que deixou para que esse problema entrasse na vida. Bacana, você olha para É. trás e você entende, né? Pergunta importante, eu acho que muita gente cai nisso, no mal de dessa água jamais beberei. Desse mal eu nunca Julgamento. caio, né? Julgamento. Julgamento. Você se colocava nessa posição não, eu traí, nunca que eu vou cair nessa. Olha para mim, presta atenção. Você se colocava nessa posição? Como eu lhe disse, não era um assunto, não era um tema, não era algo que passava pela minha cabeça ao longo de mais de 10 anos, nunca foi assim, nunca. Eu me sentia realmente conectada, né, no meu relacionamento. Eu estava bem durante a maior parte do tempo. Em algum momento começou a fazer falta alguma coisa, mas não que a pessoa tinha que me dar, né? Aí eu quero complementar um pouco o que eu estava dizendo antes e linkar com o que você disse de não ter entendido, é que o conhecimento de si mesmo ele tem vários níveis, né? Eu me considero na vantagem de estar como psicóloga, tendo esse olhar, e de tudo que eu aprendi também vivendo, sentindo ali na pele. Alguém falou, né, quem trai não sabe a dor de ser traído. Pois é, eu tive também essa experiência posteriormente. Então, por saber a dor de ser traída, eu entendi ainda mais quando eu traí lá, né? A dor que eu causei. Mas é isso, o conhecimento de si ele tem vários níveis e quanto mais a gente se conhece, mais a gente se aprofunda e entende do que a gente precisa. E aí a gente faz uma desconexão com a tal da pessoa, sabe? Não é a pessoa que está me trazendo isso, a pessoa é um espelho. Então, ela está refletindo em mim algo que é meu, mas que está adormecido. Isso acontece em comportamentos apaixonados, sabe? Tipo a atração fatal, que você não para de pensar na pessoa, a pessoa mexe com o seu psiquismo. A sensação que a pessoa te traz mexe com você, com algo que está na ordem do profundo e não apenas aqui na superfície. Porque se você for por esse raciocínio, né? Ah, tava tudo bem, não tinha motivo aparente para fazer isso. Às vezes fala assim, ah, a mulher nem é tão mais bonita que a esposa, o cara, como você falou, né? Assim, ah, a esposa de um milionário se interessa por um rapaz que trabalha para ele. Então a alma não olha para a aparência, a alma não se importa com essas coisas. A alma se conecta com outras almas através de interesses afins. Então, o que que aquela situação estava espelhando em mim, que estava me mostrando uma falta? Algo que eu deixei morrer em mim ao longo dos anos, algo que eu deixei adormecer. Então, a pessoa com quem eu me encantei me mostrava assim um mundo
de liberdade, de soltura, de expressão livre na vida. E isso me conectou com algo meu que estava muito adormecido, estava muito entristecido pela perda dos bebês, pela rotina, pela falta de conexão. Então, não é a pessoa que é poderosa, tanto é que isso se desfez, esse encantamento, essa coisa, se desfez logo depois da traição, por eu perceber, peraí, não é sobre isso, não é sobre isso, é sobre mim. E agora eu vou fazer isso no meu relacionamento. Então eu estava super bem intencionada, mas acabou acontecendo de a pessoa não ser capaz de seguir adiante. E foi duro demais, foi muito doloroso, mas hoje eu entendo que foi a melhor coisa que aconteceu. A pessoa ter respeitado o seu próprio limite, ter sido leal a si mesmo, sabe? Porque sabe até onde iria aquilo, né, de forma saudável. Então, foi um grande aprendizado para mim. Não sei se eu fugi do tema. Não, ótimo. Eu quero até te perguntar algo sobre isso. Eu tenho medo de falar isso e ser mal interpretado, mas eu vou falar. Você acha que existem pessoas que, dependendo de tudo que receberam, insights ao longo da vida, são realmente incapazes de perdoar uma traição? Ai, você pode repetir a pergunta? Tá. Você entende que existem pessoas que, por conta de tudo que receberam ao longo da vida, de tudo que viram, sentiram, presenciaram e etc., aprenderam, elas são verdadeiramente incapazes de perdoar uma traição? Claro, total. A gente precisa entender uma coisa importante para toda situação na vida. Não presumir que o outro vai agir de tal maneira. Se a gente não conhece, se o assunto não foi falado. Não presumir que ele vai agir como nós agiríamos se fosse conosco. Eu fiz isso. Isso aconteceu comigo. Porque eu me colocava no lugar, eu pensava, não, se fosse comigo, eu tô vendo, né? Como se eu quisesse que a pessoa visse. Você tem que olhar na minha cara e ver o arrependimento. Tem que olhar na minha cara e ver que eu jamais vou ser capaz de fazer isso de novo. Né? Mas não bastava, para a pessoa bastasse que tivesse sido uma vez. Uma vez e não tem conversa, e eu entendo isso. Então, como eu falei, é bastante arriscado. Porque, por mais que ela seja capaz de perdoar outras coisas na vida, né? Às vezes perdoa uma dívida, perdoa um irmão, nessa área é muito provável que ela não consiga, E ela né? E a simplesmente gente não precisa consegue, respeitar. né? Vai além da capacidade dessa pessoa. Porque eu, às vezes, Sim, aconselho muitas pessoas nas mentorias, etc., e vejo que a pessoa está insistindo muito, está sofrendo demais, já procurou ajuda, e ainda está muito duro, a lembrança ainda é muito pesada. Não tem, já é. dava para ter, assim, teoricamente. Claro que não tem tempo, né? Uhum, Fala assim, cara, já tem 2 anos, já tem 3 anos. Pessoas que foram traídas há 8 anos atrás, já procuraram ajuda de psicólogo, já fizeram mentoria, já leram uhum. bons livros, já acompanharam coisas boas na Ai, internet. às vezes é realmente melhor cada pessoa para o seu canto, sabe? Viver novas histórias, que foi o que aconteceu, né? Hoje cada um vive a sua nova história de vida, de amor. Juntos não tivemos filhos, em separado cada um teve seu filho. Então, assim, é possível também esse nível de perdão, no sentido de não ficar mágoas e rancor, né? Mas para seguir juntos. Foi aí que eu aprendi sobre o perdão nesses casos. Não é o fato da pessoa perdoar que significa que ela vai querer continuar com você, né? Às vezes o perdão é para outro nível, é para dizer assim, vai em paz, eu vou em paz para o outro lado. Esse nível de perdão, ele é bonito também, mas no início é muito doloroso, principalmente para quem se arrepende de verdade. Eu bato muito nessa tecla. Uma coisa é perdoar, sempre. Tem que buscar É, todas as forças necessárias para perdoar, para você não carregar esse peso pro resto da vida, para sua vida não se tornar pesada. Agora, continuar junto requer vários sinais e sintomas da pessoa que traiu para saber que vai dar certo. Né? Tem que estar sim. transparente, tem que estar arrependido, tem que estar disposto a tratamento, tem que estar disposto a uma certa rigidez maior no relacionamento depois disso. Nossa, é um Né? super trabalho de perdão que o casal realiza juntos. Porque aí eu tive essa experiência depois, né? Sim. De perdoar, de ter a consciência de perdoar.
E entender que não basta só dizer, tá, eu te perdoo, vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Não é isso, não. Não, Nanina, não. Move Aí a nada. gente aprendeu com a Esther, né? Sim. Como pode acontecer no meu caso, foi assim, o casamento acabou e acabou, tchau. Ou aquela coisa, o casamento acabou e continuam juntos. As pessoas não têm essa noção de que aquele casamento antes da traição, ou aquele namoro, como foi meu caso, foi no namoro, aquele relacionamento de antes tem uma ruptura. Porque aquele relacionamento de antes considerava que ia ter confiança, que estava todo mundo um olhando para o outro e tudo certo. Com essa ruptura, acabou alguma coisa ali. Aí, se vocês vão continuar juntos, então precisa fazer uma reconstrução total, assim. E aí é que acontece, como aconteceu no caso de vocês também, né, Flávio? De abrir as portas para um novo relacionamento. Aí a gente aprofunda, aí a gente sai do raso, sai da superfície, sai das musiquinhas sertanejas e aprofunda e cresce com a nossa alma. Exatamente. Massa. Uma conversa mais profunda sobre o tema. Não é tão mais legal do que ficar falando, ouvindo acusações, ouvindo besteiras, sabe? Uhum. Superficialidades. E você, como mulher, mente aberta, estudiosa do comportamento humano, etc., você demorou a se perdoar, a se entender mais? Falar assim, cara, Uhum. eu me perdoo, eu fiz igual eu, assim, sabe? Eu sei que eu fiz muito errado, eu sei que eu errei muito, eu sei que eu magoei muita gente. Eu sei que eu não sou nem merecedor de estar vivendo o que eu vivo hoje em dia com minha família. Por exemplo, ontem eu fiz um passeio maravilhoso para Cachoeira. Quem viu aí meus stories viu que lugar lindíssimo perto de Brasília. Mas eu me perdoo. Eu estava cego, agora vejo bem, agora estou alerta, agora estou vacinado, sabe? E eu me perdoo por ter feito tudo isso, não é? Porque se Sim. fosse carregar essa culpa toda pro resto da vida, de ter feito o que eu fiz, e não faço Uhum. mais, 4 anos limpo Uhum. praticamente, eu não ia Uhum. ser tudo que eu posso ser, sabe? Eu quero ser tudo que eu posso ser. Eu quero viver Claro, tudo que eu claro. posso viver com minha família. Porque a culpa leva embora muita energia que você pode É, usar para o amor. é. Então, você demorou a se Sim. perdoar? Como é que foi esse processo? No início, assim, eu lembro de um dia que, assim, já tinha separado, já tinha saído de casa e tal, e eu cheguei no meu consultório, e lá eu tenho uma fotinha, né? Eu tinha um consultório, agora não tenho mais, desde que meu filho nasceu, só atendo no serviço público. Mas eu tinha uma foto minha de quando eu era criança, porque eu atendia crianças e eu gostava que as crianças vissem minha foto. E eu lembro de um dia ter chegado lá e olhado aquela foto, aquela menininha no quadro, assim, aquela carinha, assim, sabe, de feliz. E eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu comecei a chorar e falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não me reconheço. De olhar a foto, como se a foto falasse comigo, assim, tivesse brava comigo. Ei, o Uhum, que que aconteceu? Sabe? sim. Porque eu me julgava demais, assim, e aí eu procurava na internet um material específico, né, para uma mulher que tivesse feito isso e quisesse se confortar, sei lá, trazer alguma esperança, e não tinha nada a respeito disso, só o contrário, só sobre como perdoar o seu marido que te traiu. Eu falei, ai, caceta, não é sobre isso, é sobre o que eu fiz, e aí eu ficava num limbo, assim, então eu me botei muito culpada. Mas, por conta das terapias, por conta do conhecimento, da psicologia, eu sou uma pessoa que eu sempre olho para frente. Eu sinto que a minha vida ela é preciosa. Todas as vidas são preciosas, nosso tempo é precioso. Então, eu sempre fiz essa ideia comigo de ficar o menor tempo possível na dor e seguir em frente. Então eu disse, eu vou seguir em frente, eu vou aprender a me perdoar e vou continuar amorosa. Nesse erro eu não caio nunca mais na minha vida, porque não vale a pena, assim. Apesar de a vida da gente hoje ser maravilhosa, do relacionamento ter continuado, eu digo que não vale a pena o nível da dor, mas no geral tudo valeu a pena. Eu concordo com a minha história, não mudaria uma vírgula do que aconteceu, porque Nossa, eu amo a profunda. vida que eu tenho hoje. Eu amo a minha vida que eu tenho hoje, que ela não seria possível se eu não tivesse passado por essa loucura. Mas que eu pensei em morrer, pensei. Não em me matar.
É diferente pensar em morrer, pensamento de morte é normal, a gente pensa em morte quando a gente está triste. Mas eu nunca cheguei a ideias, planos e tal, nunca. Mas eu cheguei a pensar assim, meu Deus, eu estou com tanta dor no meu coração que seria mais fácil morrer, sabe assim? Entendo. Realmente é muita dor. Mas o nosso intuito aqui é dizer que, de uma forma ou de outra, tem solução, tem cura, tem perdão, tem auto-perdão e tem uma vida nova depois disso, né, Flávio? Eu vejo também pelos seus vídeos, pelo que você conta, né, o quanto que você é mais maduro emocionalmente e mais feliz, porque eu vi hoje seu story sobre não dar o celular para o filho, porque vai ficar preocupado que vai chegar uma mensagem e a criança vai ver. Olha a energia que você gasta nisso, né? Quando uma pessoa fica preocupada. Sim, A maravilha de ter uma vida livre, não, sabe? Ser vacinado mesmo. Acho que é sobre isso. sim. É assim, é muita informação nesse sentido, né? Porque, cara, a questão do filho, por exemplo, tem um filho pequeno. Você nem, eu tenho certeza que com a mentalidade que você tem, você não gosta de ser o filho do celular o tempo todo, hipnotizado pelo celular e longe do mundo É. real. Né? Eu tenho casos familiares que o Olha as menino se consequências, desprendeu, né? né? É. O menino se desprendeu da realidade, ele não cumprimenta a visita mais, ele não faz, é só no computador e no celular, no computador e no celular. Por quê? Para não ficar pegando o celular de pessoas mais velhas, para não chegar ali uma mensagem. E a gente lê todo esse comportamento em É. volta e fala, cara, tá botando a vida da criança em jogo, o psique da criança para baixo, por conta de outra condição que não consegue ter luz o bastante, ter clareza o bastante para sair dela. Né? É. É um problema assim. E com relação ao perdão, você falou sobre o meu relacionamento com minha esposa, sempre foi com ela, né? Assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Mas não fosse isso, não teria aberto as É. lacunas, as vias de conversa, as vias de ter Uhum. um relacionamento tão acima da média. Eu tenho ciência de que meu relacionamento é Uhum. extremamente acima da média, sabe? Sim. Foi isso que abriu. Se não tivesse Uhum. acontecido isso, meu relacionamento continuaria sendo Superfície, raso, né? cheio de Raso. ciúminho, cheio de perseguiçãozinha, cheio de besteirinha, Aham. né? Por exemplo, eu vejo pessoas que não permitem que a esposa viaje sozinha, não permitem que a esposa saia para algum lugar com alguma amiga. Cara, quem sou eu para não permitir? Minha mulher É. quer ir, minha mulher quer ir para as É. amigas, com as amigas, sei lá, para uma convenção, para uma viagem entre amigas e tal. Eu e minha mulher temos uma conexão tão gostosa, nossa vida é tão aberta. Vai, Uhum. vai ser feliz com ela, vai curtir também. Eu vou estar aqui, pode ter É. certeza que eu vou estar na manha. Eu vou estar sem nenhuma intenção de te trair. Você vai de boa. É. Então, Pois o é. relacionamento, né? O relacionamento só chegou nesse nível porque houve esse problema lá atrás. Assim, me Uhum. arrependo, sim, mas esses erros foram cruciais para que o nosso relacionamento crescesse. Sim. Né? E Tá que para banal, quem mas toma a decisão de crescer com isso, ou com o relacionamento, ou sozinho, depois que foi o meu caso, né? Porque eu falei, eu vou aprender tudo que eu tiver que aprender de mim sobre isso que aconteceu. Quando você toma a decisão de crescer com isso, você supera, você avança um degrau, né? Sobe na sua evolução, porque e também, ao mesmo tempo, se aprofunda em si mesmo, se conhece, né? Vai em busca da sua essência mesmo. E tem uma quando você frase, consegue compartilhar isso com o seu cônjuge, então melhor ainda, né? que eu adaptei, eu não sei de quem é a frase, eu sou péssimo de gravar, né, os endereços. A minha frase, no caso, é: o adultério tem saída e a saída é para dentro, né? Quando você se conhece, Fantástica. né, quando você olha para você, quando você entende os motivos, quando você parte para o autoconhecimento, quando você passa a olhar muito mais para a vida e o que você quer e o que você é, sabe? Você fala, não, então eu vou Uhum. parar com isso. É como virar uma chave. Hoje recebi um direct que eu amei, assim, ganha meu dia quando eu recebo isso. Uma mulher falou, Flávio, conversou comigo há meses atrás. Flávio, você lembra do meu caso? Falei, lembro. Tal. Fui lá em cima da conversa, né, pra não mentir. Ela falou, pois é, consegui me desconectar daquele cara. Não sei. Não sei o que aconteceu comigo. Só assistindo Uau, seus vídeos, eu consegui dar um uau. fora nele e não caiu mais nessa. É meu Uhum. papel. Quando eu vejo É, isso, eu sinto, estou cumprindo o meu propósito. Só de assistir sim. os vídeos, essa mulher foi virando chaves, porque era um cara que usava, sabe? Se encontrava quando queria, só era uma questão sexual Aham. mesmo. Ela se sentia usada depois dos encontros. E tinha uma família bonita, falou: Flávio, meu marido é massa. Não sei para que eu estou fazendo isso. Eu falei: você vai conseguir Uhum. sair.
vai assistindo, Conscientizou. vamos conversando que você vai conseguir ser. Ela falou, Flávio, não sinto vontade, não entendo por que fazia. Ela usou isso, ela falou, não, eu não entendo por que eu fazia isso. Internet por ruim de novo? Oi, não, eu tô Isso. bem. Eu tô. Eu não entendo porque eu Tá. fazia, e agora, só de assistir os vídeos, simplesmente não quero mais. Isso para mim foi muito bonito. Eu falei, cara, Uhum, tô cumprindo meu propósito uhum. aqui na Terra, foi muito bom. Fora a Sim. Esther, fora a Esther, é porque nossas fontes são poucas, né? Nossas fontes são raras. Você consegue me citar mais alguém que é legal para quem está passando por isso? Consegue me citar outra fonte bacana? Eu gosto não alguém específico, mas da perspectiva das constelações familiares, né? Para quem gosta de Perfeito. aprofundar, buscar os motivos tanto internos quanto do seu sistema, é legal pesquisar, sim, a traição na perspectiva das constelações familiares. Ai, ele tá me chamando. Eu vou ter Gente, que olha só. ir. Tá. Ela tem um bebê pequeno, a gente já estava Eu vou alerta ter de que que isso poderia ir. acontecer. Mas a gente está encerrando Obrigada. já. Bianca, que live bacana. Vamos fazer mais vezes, vamos falar sobre isso, vamos marcar as Ai, mulheres. vamos, eu gostei Tá? muito. Você Eu é acho muito que legal, muito respeitoso, deixa a gente muito à vontade. essa conversa é rara e a gente tem. Eu me sinto na obrigação da gente falar mais sobre isso para mais mulheres. Tá Beleza? bom, eu topo. Muito Eu obrigado, topo, até mais. obrigada. Vou Até lá. mais. Tchau, gente, Até mais. obrigada. Valeu.